Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. E hoje o texto que nós vamos estudar juntos está em Êxodo capítulo 6. Eu quero ler com você do primeiro verso até o verso de número 13. Êxodo, 6º capítulo, do primeiro verso ao verso de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer ao faraó. Por causa da minha poderosa mão, ele os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão, os lançará fora da sua terra. Disse mais Deus a Moisés: eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, livrar-vos-ei de sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios, e vos levarei à terra, acerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Entra, ou disse mais o Senhor a Moisés, entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, disse ao Senhor: se até os filhos de Israel não me querem ouvir, como, pois, me ouvirá o Faraó, já que sou incircunciso de lábios? Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para o Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os filhos de Israel da terra do Egito. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Se você acompanhou a leitura do texto com muita atenção, ou se você já conhece esse texto de outras leituras que você mesmo já fez, você deve ter percebido a quantidade de vezes em que Deus diz para Moisés: eu sou o Senhor. Em algum momento o Senhor diz para Moisés o seguinte: o meu nome é o Senhor. E essa é uma leitura um tanto quanto estranha. Você lê e fica pensando: meu Deus, o que é que isso significa? O nome de Deus é o Senhor? Como ele diz no verso 3, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. É possível que aquilo que eu vou dizer hoje você já saiba, mas ainda assim eu vou repetir para que essa informação venha novamente à sua mente e possa servir como base para a reflexão que nós vamos fazer nesse fim de tarde. O nome de Deus não é o Senhor. Acontece que o nome de Deus aparece nos textos originais hebraicos a partir de uma ocorrência de 4 letras hebraicas que estão sempre juntas e que formam o que nós chamamos o tetragrama. O nome de Deus no hebraico é formado ou aparece no texto cada vez que ocorre um tetragrama, um conjunto de 4 letras hebraicas que na verdade são 4 consoantes. Acontece que o hebraico antigo não possuía vogais. Imagine o alfabeto que nós conhecemos, A, B, C, D, E. Imagine agora que nós não tivéssemos nenhuma letra para representar o A, para representar o E, para representar o I, para representar o O e para representar o U. Todas as letras que nós conhecêssemos seriam consoantes. Assim era no alfabeto hebraico. Isso não quer dizer que as vogais ou que os sons vocálicos não existiam, mas quer dizer que eles não tinham ou não possuíam uma grafia.
Quando uma palavra era escrita, ela era escrita apenas com as suas consoantes. Os sons vocálicos eram acrescentados a essas consoantes na leitura, porque as pessoas que faziam a leitura da palavra conheciam os seus sons vocálicos. Então imagine, eu vou tentar ilustrar isso para você. Imagine o meu nome é Marcelo. Imagine que o meu nome fosse escrito M-R-C-L. Só que como as pessoas, ao verem esse conjunto de letras, já estavam familiarizadas com elas, já estariam familiarizados com esse conjunto, e leriam Marcelo, não porque as vogais estavam lá, mas porque, conhecendo a palavra, já adiriam com a presença desses sons vocálicos. Era assim que funcionava no hebraico. O hebraico antigo constituía-se apenas de consoantes, e os sons vocálicos eram integrados na palavra pelo conhecimento que as pessoas tinham daquela palavra ou daquelas palavras. Quando o nome de Deus foi revelado, ele foi revelado a partir de 4 letras, 4 consoantes, que formavam então esse tetragrama. Se nós transliterássemos, porque as letras no hebraico são muito diferentes das letras do nosso alfabeto, por exemplo, se nós transliterássemos esse tetragrama que caracteriza o nome de Deus para um conjunto de letras que nós conhecemos, nós usaríamos um Y, um H, um W e um H. Esse era o nome de Deus no Antigo Testamento. Mas, pastor, o que aconteceu que as nossas Bíblias não trazem isso? O que aconteceu foi o seguinte, e eu queria muito a sua atenção nesse momento. O que aconteceu foi que, em razão do terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Em função desse terceiro mandamento, os israelitas, no desenvolvimento da sua história religiosa, começaram a evitar o uso do nome de Deus. Então as gerações foram passando e as pessoas foram evitando pronunciar esse nome para não cair em pecado em relação ao terceiro mandamento, o que é um equívoco. O mandamento a gente não descumpre porque usa o nome. O mandamento a gente descumpre porque usa o nome em vão, com o coração vazio, como se o nome estivesse vazio de significado. Mas como a religião israelita se desenvolveu de forma muito rigorosa, de forma muito engessada, de forma muito tradicionalista até, as pessoas foram evitando usar o nome de Deus para não incorrer em erro. E à medida em que o tempo foi passando e as gerações foram passando, os sons vocálicos que não estavam grafados, mas apenas pertenciam à mente das pessoas que conheciam esse nome, foram se perdendo. De forma que, à medida em que o tempo passou, o nome de Deus foi se tornando um nome desconhecido. E aí você me pergunta, mas pastor, então como é que as pessoas faziam para ler a Bíblia quando esse nome aparecia? Porque nos textos hebraicos do Antigo Testamento, o que aparece no texto de Êxodo 6, por exemplo, é exatamente o tetragrama. Como que eles faziam? Como que eles liam? É aí que está o detalhe. Muito rigorosos, muito criteriosos, muito engessados no seu modo de desempenhar a religiosidade, os judeus, para não caírem no erro de usar o nome de Deus em vão, para respeitarem, embora há uma diferença muito grande entre respeito e medo, e a sensação que a gente tem na história dos judeus é que eles tinham mais medo, uma vez que eles não queriam dizer esse nome sem a devida reverência, eles faziam uma substituição. E ao invés de lerem a palavra que hoje nós transliteramos, não é, por Yahvé, essa é uma palavra muito comum, algumas denominações, alguns estudiosos transliteram por Jeová, por isso você tem aí tantas músicas e tantas expressões Jeová, mas nos textos mais eruditos você encontra a expressão Yahvé, que seria o modo de verbalizar o nome de Deus. O fato é que todas as vezes que esse nome aparecia,
os leitores do Antigo Testamento substituíam na leitura o termo Yahvé pelo termo Adonai, que significa Senhor. Então imagine, eu vou tentar ilustrar, eu sei que a explicação é um pouco complexa, mas você está entendendo com certeza, é a história de como a Bíblia chega na sua mão e do porquê você encontra algumas coisas na Bíblia. O nome de Deus não é o Senhor. O nome de Deus é esse conjunto de 4 consoantes que, à medida em que o tempo passou, perderam as suas referências vocálicas, por causa da falta de uso. Mas todas as vezes que um israelita ou que um judeu ia ler a Torá e ele encontrava o nome Yahvé, ele substituía na leitura o nome Yahvé pelo termo Adonai. Esse sim significa o Senhor. Então, como eu disse, ilustrando essa ideia, é como se todas as vezes que você lesse um documento em que aparece o meu nome, Marcelo, você fizesse uma substituição e lesse pastor. Você lê Marcelo com os seus olhos, mas na fala, na vocalização, na verbalização do texto, você faz uma troca. E você diz pastor. Então lá o texto diz assim, porque o Marcelo foi até a igreja. Você está vendo a palavra Marcelo, mas você lê o pastor foi até a igreja. Pense nisso. Anos e anos e anos a fio. Gerações passando. O nome já não tem vogais, porque o alfabeto não possuía vogais. Apenas um conjunto de 4 consoantes. Quem conhecia o som desse nome já morreu. E na leitura desse nome, que poderia ser o que faria com que esse nome perdurasse, as pessoas que fazem a leitura substituem, pronto, esse nome se perdeu. E aí, quando chegamos às nossas Bíblias, elas traduzem esse tetragrama pela expressão Adonai. E aí que nós lemos o Senhor, que é a tradução em português do termo hebraico Adonai, o Senhor. Então, quando você lê Êxodo 6, todas as vezes em Êxodo 6 que Deus diz, eu sou o Senhor, o que Deus está dizendo aqui é, eu sou Yahvé, ou eu sou Jeová. Esse é o meu nome, um nome que eu ainda não tinha revelado. Porque o que Deus diz para Moisés aqui no texto que nós lemos? Versículo 3, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, houve um tempo, nas manifestações de Deus na terra, na vida do ser humano, em que o seu nome ainda não estava revelado. O nome de Deus ainda não estava disponível. O nome de Deus ainda não tinha sido ensinado para aqueles a quem Deus tinha aparecido. No caso, Abraão, Isaque e Jacó. O que isso significa? Significa que nas primeiras manifestações de Deus para a humanidade, principalmente a partir de Abraão, Isaque e Jacó, sem considerarmos o Éden, nas primeiras manifestações de Deus à humanidade, Deus evitou compartilhar o seu nome e preferiu apresentar-se com um título, El Shaddai, Todo-Poderoso ou Deus Todo-Poderoso. A expressão hebraica El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. O que isso significa? Significa que Deus queria que Abraão soubesse que ele era capaz de fazer o que quisesse fazer. Por quê? Porque ele tinha feito uma promessa para Abraão. Porque ele tinha prometido dar um filho para Abraão. Porque ele tinha prometido dar um filho para Abraão quando Abraão já era velho, sua esposa velha, e ambos não tinham mais condições de ter filhos. Sara era estéril e Abraão era impotente. Veja, todas as condições eram desfavoráveis. Mas se Deus é Deus Todo-Poderoso, nenhuma circunstância desfavorável pode impedir que ele faça a sua obra. Para algumas pessoas, Deus tem dito, confia em mim, eu sou Deus Todo-Poderoso. É quando Deus nos convence de que, independentemente das nossas circunstâncias, Ele pode fazer um grande milagre na nossa vida. E foi assim que Deus se revelou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus prometeu uma terra para esses homens. E somente na fé de que Deus era todo-poderoso, eles poderiam caminhar no sentido de conquistar essa terra. Agora,
quando Deus se revela a Moisés, a sensação que eu tenho é que Deus quer acrescentar algo dessa revelação para a vida de Moisés especificamente. Por quê? Deus se revelou a Moisés mais do que para lhe dar uma missão. Deus se revelou a Moisés para lhe fazer um chamado à intimidade. Através de Abraão, Deus estava começando uma saga. Através de Moisés, Deus estava revelando a sua essência. Através de Abraão, Deus estava intervindo na história da humanidade. Através de Moisés, Deus estava revelando o seu caráter. Através de Abraão, Deus estava fazendo aliança e promessa. Através de Moisés, Deus estava cumprindo aliança e promessa e ainda chamando o seu povo para um relacionamento de intimidade. Abraão não conheceu o nome de Deus, apenas o conheceu como Deus Todo-Poderoso. Mas para Moisés, Deus queria fazer essa revelação. Por quê? Porque o nome de Deus era mais do que a declaração daquilo que Deus poderia fazer. O nome de Deus era a declaração daquilo que Deus seria na vida do seu povo. Porque uma pessoa não é aquilo que ela faz, mas é exatamente quem ela é. Deus ficou conhecido na vida de Abraão, Isaque e de Jacó por aquilo que era capaz de fazer. Mas em Moisés, Deus queria ser conhecido pela sua essência. E a sua essência era fundamentalmente uma presença. Quando em Êxodo 3, do verso 13 ao verso 15, à luz da pergunta de Moisés, quando me disserem quem te enviou, o que é que eu direi? E Deus responde, eu sou quem eu sou. E você dirá, porque meu nome é Iavé, e assim eu serei lembrado de geração em geração. O nome Iavé está ligado exatamente a essa expressão, eu sou. El Shaddai está ligado ao que eu faço. Iavé está ligado ao que eu sou. Moisés, eu não estou te chamando apenas para você ir dizer para o povo aquilo que eu sou capaz de fazer. Moisés, eu estou te chamando para dizer para o povo quem eu sou. E você vai ser um portador, não só da mensagem da libertação, mas você também vai ser um portador da mensagem da revelação de um Deus que é essencialmente presença, solidariedade, amor, companhia. Um Deus que mais do que fazer algo pelo seu povo, vai andar com o seu povo, vai abraçar o seu povo e vai ser íntimo do seu povo. Eu estou contando essa história para você muito resumidamente. É claro que se você desejar conhecer mais sobre isso, seria muito interessante você fazer um estudo aprofundado sobre a história do nome de Deus e a sua revelação no Antigo Testamento. Você com certeza seria muito abençoado com isso. Mas eu estou contando essa história de como Deus revela o seu nome e da importância dessa revelação, a responsabilidade que estava sobre os ombros de Moisés nesse momento. Porque quanto mais você recebe, mais responsabilidade você tem. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Abraão, Isaque e Jacó não receberam esse privilégio de conhecer o nome de Deus. Esse privilégio foi dado a Moisés. E por isso Moisés estava com uma grande responsabilidade diante de si. Meu Deus, eu conheço o teu nome. Senhor, tu me revelastes o teu nome. De repente eu percebo que eu sou o primeiro nessa história de manifestações do Senhor a conhecer o teu nome. Porque quando a gente sabe o nome de uma pessoa, o relacionamento fica mais próximo. Por isso que num mundo não relacional como o nosso, mais importante que o seu nome é o seu número. Quando você vai no comércio, mais importante do que o seu nome é o número do seu CPF. Mais importante do que o seu nome é o número do seu RG. O seu nome pouco importa. Importa o número pelo qual você é identificado. Esse número
é que vai permitir que o comércio puxe uma ficha a seu respeito e tenha as informações que precisa ter para estabelecer uma relação comercial com você. Num mundo não relacional como o nosso, pouco importam os nomes, importam os números. Mas num mundo relacional como é o mundo de Deus, uma vez que o nome está dado, o relacionamento está estabelecido. E esse relacionamento exige intimidade. Quando Deus revelou seu nome para Moisés, ele estava dizendo: Moisés, eu sou quem eu sou. E você vai dizer para o povo: o eu sou enviou você. E o eu sou estará com o povo. E o eu sou vai andar com o povo pelo deserto. Irmãos, mais do que El Shaddai, nós precisamos conhecer o Yahvé, o Deus que diz: eu sou quem eu sou. Eu estarei com vocês. Eu jamais abandonarei vocês. Às vezes, eu não vou me comportar como El Shaddai. Embora eu seja, diz o Senhor, El Shaddai, nem sempre eu vou me comportar como El Shaddai. Porque embora eu seja todo-poderoso, nem sempre eu vou fazer tudo. Nem sempre eu vou resolver tudo. Nem sempre eu vou operar todos os milagres. Nem sempre eu vou satisfazer todos os desejos. Mas El Shaddai não é o meu nome. El Shaddai é uma característica da minha capacidade. El Shaddai é um atributo da minha divindade. O meu nome, diz o Senhor, é Yahvé. E esse meu nome significa: eu sou quem eu sou. E esse meu nome significa que mesmo que eu não faça nada, eu não mudei. E esse meu nome significa que mesmo que eu não ofereça uma saída imediata, eu não desampararei. E esse meu nome significa que mesmo que as coisas não saiam como você gostaria, eu sempre serei com você e sempre estarei ao seu lado para cuidar da sua vida. E quando a gente conhece o Yahvé, e quando a gente conhece o Deus que diz: eu sou quem eu sou, nós já não temos mais o direito de recorrer a Deus só quando precisamos que Ele faça alguma coisa. Mas nós recorremos a Deus, sobretudo, quando queremos que Ele se faça presente na nossa vida. Eu oro não para o El Shaddai, eu oro para o Yahvé. Yahvé, que finalmente assumiu um nome totalmente diferente, novo e especial, para que toda a humanidade pudesse se relacionar com Ele. O nome de Jesus. E o nome de Jesus significa salvação. E o nome de Jesus também é Emanuel, que significa Deus conosco, porque o eu sou quem eu sou visitou a humanidade na pessoa do Emanuel, Deus conosco, para novamente confirmar essa revelação do Antigo Testamento. A essência do caráter de Deus é presença. Jesus não ficou conhecido por seu poder, embora ele tivesse todo o poder. Quando Pilatos o provocou para que ele revelasse poder, ele disse: eu teria poder para que miríades de anjos agora viessem e me livrassem. Mas essa não é a essência do meu caráter. A essência do meu caráter é que eu estou aqui e vou pagar o preço para salvar todas as pessoas que depositarem a sua fé em mim. Que mensagem linda, irmãos! Que revelação profunda! Que responsabilidade! Porque toda revelação é revestida de responsabilidade. Todo chamado à intimidade exige respeito, reverência, temor, amor, dedicação, serviço. Por isso que Deus diz para Moisés que ele deveria reconhecer a importância da aliança que Deus tinha feito com Abraão, com Isaac e com Jacó. Quando a gente conhece a intimidade de Deus, a gente dá muito valor à aliança que Deus fez com o seu povo. Quando a gente dá valor à intimidade de Deus,
a gente reconhece a aliança que ele fez com o seu povo. E a nossa participação nessa aliança se torna uma participação muito mais viva, profunda, dedicada, amorosa. Por isso que Deus fala com Moisés sobre o compromisso que Moisés deveria ter com o testemunho. Deus deu uma mensagem para Moisés, uma mensagem de libertação, de alegria, de vida, de paz. Quando a gente aceita o desafio da intimidade de Deus, os nossos lábios se enchem com a sua mensagem. Quando a gente aceita o desafio da intimidade com o Senhor, a gente só quer falar dele, das qualidades dele, das virtudes dele, da compaixão dele, da presença dele. Não é uma bênção, irmãos? Quando a gente conhece alguém que ama Jesus profundamente e que só fala desse amor. Por isso que Deus diz para Moisés que ele deveria manter a missão dele, mesmo que todo mundo parecesse contra. Moisés diz para Deus, mas Deus, nem mesmo o povo me ouviu. Mas Deus lhe deu um mandamento para falar ao povo e para falar ao faraó. Porque quando a gente conhece a intimidade de Deus, pouco importa se as pessoas vão nos aceitar. Pouco importa se elas vão nos ouvir. Pouco importa se elas vão nos valorizar. Pouco importa se elas vão nos abrir as portas. Pouco importa se elas vão nos dar o devido reconhecimento. Nós conhecemos o Deus que nos enviou. Conhecemos a sua intimidade. Conhecemos a força do seu caráter. Conhecemos o seu coração. Aliança, testemunho e missão. Na intimidade de Deus, a aliança se torna uma pérola preciosa no nosso coração. O testemunho se torna um cântico novo nos nossos lábios. E a missão se torna uma força motivadora para as nossas vidas. Temos que fazer a obra do nosso Deus. Porque Ele nos revelou o seu nome. Porque Ele nos revelou a sua essência. A essência do seu caráter. E ninguém mais do que um cristão para ter isso muito claro no coração. Porque isso fala de Jesus. A revelação do nome de Deus como uma preparação linda para a revelação de Jesus. Porque Jesus tem um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre. E toda língua confesse que Ele é o Senhor, o Adonai. Em grego, o Kyrios, que é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Jesus como a revelação do Deus vivo e verdadeiro. Um nome que nós podemos dizer sem medo, sem culpa, sempre com temor no coração. Não devemos usar esse nome em vão de jeito nenhum, vazio, mas com a alegria de quem foi salvo nesse nome. No nome de Jesus nós somos salvos. Não há outro nome, diz o apóstolo Pedro, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que maravilha! Que lindo isso! Que bênção! Esse nome tem poder. Jesus disse, tudo quanto vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele o fará. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai concederá. Nós temos hoje como cristãos um nome. Yahvé é o Deus e Pai de Jesus Cristo. E como Pai querido de um Filho amado, em quem esse Pai teve muito prazer, Yahvé permitiu que o nome da salvação se tornasse então o nome do seu Filho. E nós clamamos hoje o nome de Jesus. E oramos em nome de Jesus. E confessamos para a salvação o nome de Jesus. Se confessardes com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Kyrios, que Jesus Cristo é o Adonai, que Jesus Cristo é o Filho de Yahvé, e em teu coração creres que Deus, Yahvé, o Pai, o ressuscitou dos mortos, será salvo. É a aliança. E nós nos comprometemos com ela hoje. É o testemunho. E nós o proclamamos a cada geração. É a missão. E nós a assumimos com fé e coragem, mesmo que sejamos perseguidos. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós, diz a palavra. Bem-aventurados sois. O nome de Deus, meus irmãos, nós precisamos resgatar a nossa reverência a esse nome. Revelado no Antigo Testamento a Moisés, no chamado à intimidade. Revelado no Novo Testamento através da vida de Jesus. E nesse nome
Ore comigo, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós queremos louvar-te, porque não deixaste a humanidade por conta própria. Não se eximistes, ó Deus, não te eximistes de socorrer a humanidade que andava longe de ti. Ouviste o clamor de um povo escravizado, desceste a fim de livrá-lo. E nessa empreitada revelaste o teu nome, para deixares claro que não estavas apenas abençoando, salvando, libertando um povo, mas sobretudo convidando para a intimidade do Senhor, para o relacionamento com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, porque incluístes a nós neste relacionamento. Não mais em função de uma libertação da escravidão do Egito, de uma terra geográfica, de um lugar geograficamente localizado, mas da salvação do pecado, da morte, do inferno, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Queremos te agradecer, meu Deus, porque no nome de Jesus nós temos salvação. Porque o nome de Jesus é o nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Porque o nome de Jesus é o nome acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor. Ah, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra tão bendita, por essa revelação tão especial. Dá-nos compromisso, responsabilidade, amor, temor, fé. E guarda-nos nessa semana. Leva-nos para mais perto de ti. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. E graças a Deus.